Fala, galerinha do Liceu, vamos para mais uma aula, aula de número 2 de HTML. Vamos continuar do ponto que paramos, começamos a ver as tags básicas, agora vamos começar a avançar nas tags que geram algumas configurações nas tags básicas, né? Então vamos lá com o professor. Vou aumentar aqui a tela. Então, na aula passada, trabalhamos em algumas tags básicas como inclinado, enfatizado, sublinhado, big, small, sub, sup, né? Aquelas tags básicas. Vou colocar esse material já disponível aí na aula de vocês, para vocês terem o andamento dos comandos. De aula de hoje, vamos trabalhar com uma tag muito utilizada, que é a tag fonte. O que faz a tag fonte? Ele vai dar algumas configurações da propriedade de letra. Como nós vimos a tag P de parágrafo, eu posso utilizar outras tags para formatação de letra. Dentro delas, né, uma das mais utilizadas, a tag fonte. Comecei o HTML, fechei o HTML, read configuração, fechei o read, title, fechei o title para o título do site. Body, corpo do desenvolvimento, e aqui dentro começamos a desenvolver o nosso corpo de aplicação. Comecei com uma tag nova chamada Center, para ele alinhar tudo que tiver dentro do Center, barra Center, vai ser alinhado. Isso quer dizer que é o texto, este texto muda a cor, significa que vai estar alinhado, porque eu tenho uma tag de marcação de centralizar texto dentro de qualquer estrutura, né, de parágrafo, de texto, vamos ver várias estruturas. O center, imagem, ele consegue centralizar qualquer objeto dentro de uma posição de site. Aí começamos a tag fonte, aí colocamos um comando chamado color red, lembrando que todos os comandos em inglês, red, vermelho. Vamos ver que eu posso aplicar cor de 3 formatos diferentes, vamos usar os formatos escritos para não complicar. Então, red, então fonte com a cor vermelha, então esse texto muda de cor, ele vai ficar na cor vermelha. BR, já vimos que é o comando de quebra de linha, quebrou. Depois usei um outro comando chamado font size 14. Igual nós aprendemos no Writer, quanto maior o tamanho, maior a letra. Tamanho de letra 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 e daí vai aumentando. Então, nesses padrões, eu estou utilizando um padrão de fonte 14, que é aquela letra um pouquinho maior que o tamanho convencional. Aí vai aparecer escrito, este texto muda o tamanho, porque eu coloquei size 14. Outra coisa que podemos montar, alterar, é o comando face. Se eu dou fonte, espaço, face, significa que eu mudo o estilo da letra. Vai ficar Arial. Por padrão, ele é o Times New Roman, né? Que é aquele tamanho de letra padrão, tipo de letra padrão, perdão. E o Arial, ele vai mudar para esse formato de letra, que o Arial é a letra um pouquinho mais encorpada, né? Depois, e mais embaixo, coloquei um outro texto com fonte color, cor azul, alterei o tamanho para 18 e botei Face Vernana, que é um outro padrão de letra. Então eu posso botar 3 configurações dentro de uma tag, posso utilizar quantas configurações eu quiser. Feito isso, fechei a tag fonte e estou aplicando alguns textos. Então, ó, eu vou aqui, ó, só para mostrar na prática, vou dar um Ctrl C, vou abrir o nosso editor online, vimos já na aula que vem, vou dar um Ctrl V e aqui apareceu, ó, este texto muda de cor, vermelho centralizado, que foi nossa primeira configuração. Este texto muda de tamanho, mudei para o tamanho 14. Este texto muda de estilo, coloquei Arial. E aqui eu apliquei 3 recursos, tamanho 18, azul e um padrão de letras chamado Verdana. Então, essa diagramação visual foi de acordo com os comandos que nós acabamos de utilizar, que é o padrão de regra fonte, alinhado ao nosso BR, quebra de linha. Então eu consigo ter essa diagramação assim bem visual, bem interessante no nosso corpo de texto. Então, nesse momento, vocês pausam o vídeo, olhem, tentam reproduzir esses comandos, né? E ali você pode ir alterando. Poxa, mas eu não queria blue, eu queria green. Aí ele deu lá o green, né? Se for só o green, é o verde mais destacado. Ah, quero gold, né? Que é o mais ouro, né? Não é o yellow.
né? Então, todas essas configurações, elas podem ser alteradas de acordo com a minha situação, tá? Então, o interessante é vocês terem um texto e começar a trabalhar em cima desse texto, fazer algumas mudanças dentro desse texto, que isso vai ser interessante para o trabalho de vocês. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa primeira atividade. Vou voltar aqui para o nosso padrão de letra. Estou trabalhando dentro da tag fonte. Agora eu vou para uma tag de align, de alinhamento. Ó. Vou dar uma aumentada em tela. Vou mudar aqui a minha configuração. Ó. Vou alternar. HTML, HTML, read configurações externas. Por enquanto, nada de configuração externa. Estou usando as tags para cabeçalho. Então, eu tenho H1, H2, H3, H4 e H5. Quanto maior, ele vai dando uma diagramação. Daqui a pouco a gente vai ver na prática. H2, Align Center. Estou fazendo com que o cabeçalho fique no centro, cabeçalho com alinhamento centralizado, porque eu estou usando agora um Align, eu não estou usando a Tag Center, mas sim dentro de um campo usando Align. Então, usar Align Center ficou centralizado. O HR ele vai fazer uma linha horizontal debaixo de qualquer local que você deseje. Então, quer diagramar uma linha horizontal? Usa a tag HR. H2 Align Right, né? Tá? A esquerda, left, right, a direita, left, a esquerda, né? Então, posso usar esses comandos de posicionamento. Cabeçalho com alinhamento à direita, os dois usando a tag H. Fechei o body, fechei o meu corpo de desenvolvimento. Ó, vou selecionar, vou lá para o meu editor online, vou apagar essa estrutura, ó, deletei essa estrutura, voltei com a minha estrutura, ó, cabeçalho sem linha, sem alinhamento especial, cabeçalho com alinhamento centralizado, cabeçalho com alinhamento à direita, então esquerda, direita e centralizado. Estou usando o H2, eu vou botar aqui H1, ele tem padrão. Vou usar o H2, tá vendo? Ó, o H1 maior padrão, né? Ele vai aumentando de nível. E vou botar aqui o H3, que é menor. Então, H1, H2, H3, né? Conforme eu vou aumentando o nível, ele vai diminuindo o tamanho, ó. Maior, menor, menor. E eu estou usando os Hs, que são esses padrões para cabeçalho. E o HR, que ele está botando essa linha, né? Se eu pegasse o HR aqui e colocasse aqui no final um outro HR, ele geraria uma outra linha para fazer uma separação de texto de um local para o outro. Depois a gente vai trabalhar com tabela, onde são alinhamentos nas suas verticais. Mas eu criei um escopo aí de alinhamento, ok? Então, nesse momento também vocês param o vídeo, reproduzem o comando, utilizam o Align Editor para não ter que instalar nenhum programa no computador de vocês ou no celular, e vocês podem digitar e ele vai te dar essa diagramação visual. Ok, pessoal? Então, estamos trabalhando com tag de fonte, tag de alinhamento, então algumas configurações básicas. Na aula, nossa aula presencial, a gente trabalha e executa mais esses comandos. Tá ok, pessoal? Espero aí que vocês tenham gostado. Pratiquem, o importante é praticar e vamos avançando nos nossos comandos. Hoje, o comando fonte e o comando align. Tem outras configurações a mais aqui, eu poderia dar o fonte align para fazer o alinhamento só da fonte, não o center para alinhar um parágrafo inteiro. Temos, só que a gente vai aprendendo aos poucos ao longo das nossas aulas. Tá bom? Pessoal, um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.